noite. Eu estou muito animado de estar aqui. Eu sou filho da UFO. Comecei a investir em um caixa eletrônico que vocês devem utilizar ali, do Banco do Brasil. Isso foi no ano de 2001. E depois disso, tive uma jornada bem legal aí, dos investimentos. Fiz administração aqui na UFO também, com o Felipe, pessoal. Mas só para saber aqui, só tem estudante hoje? Levanta a mão, quem é estudante aqui da UFO? Então, nós vamos dar um foco maior nisso. Né? Vocês estão num momento muito bom, muito importante, que vocês podem alavancar a vida de vocês com investimentos, para acelerar o processo de enriquecimento, de formação de patrimônio. E no final das contas, o mais legal disso é a liberdade que isso traz. É você poder escolher o emprego que você quer trabalhar ou não, é você poder ter liberdade para fazer o que você quiser numa quinta-feira à tarde. Isso é o mais precioso que você pode ter com investimentos. Então, eu preparei uma palestra aqui, mas ela vai ser mais prática, tá, gente? Eu não quero ficar muito na teoria aqui, apesar dela ser bem importante, né? Então, vamos lá. Não vou ficar me apresentando aqui mais. O que é importante a gente saber de investimentos? Para que eu vou investir? Qual que é a finalidade disso? Hoje no Brasil a gente tem cerca de 3% das pessoas investem na Bolsa de Valores. Contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 58% da população que investe. Isso talvez possa explicar algumas diferenças que a gente tem como país. E a melhor analogia que eu vejo de investimentos é essa. O que você tem hoje, que você está recebendo com uma bolsa de estágio ou com o dinheiro que você já tem, isso pode fazer multiplicar bastante e você pode ter a árvore que dá dinheiro. Alguém já viu essa imagem aqui, em algum lugar? Nunca viu? Vocês acreditam que isso existe? Não? Eles fizeram assim. Olha, hoje a gente tem, se você tem uma semente de manga, se você plantar isso na terra, em alguns anos você vai ter um pé de manga. E depois de um tempo você nunca mais vai precisar comprar manga na sua vida. Você nunca mais vai precisar ir lá no supermercado comprar, porque você vai ter um pé de manga e isso vai produzir para você. Né? Então, a analogia é essa. Quando você pega R$100, R$1.000, R$50 e coloca no investimento, você tem uma semente na sua mão. Essa semente, você tem, se você coloca ela na terra, a terra vai produzir e ao longo do tempo isso vai ter resultados. Então, a mesma analogia de você pegar a semente e plantar, você vai investir. Quando você aduba a terra, o que você faz? Você vai estudando sobre finanças, você vai lendo livros. O primeiro livro que eu comprei foi em 2006, O Jeito Warren Buffett de Investir. E foi... Alguém já ouviu falar nesse nome, Warren Buffett? 2, 3, 4. Beleza. E isso fez com que me despertou. Eu estava na livraria e aí eu vi lá esse cara. Como é que esse cara investe? O que é investir? Comprei esse livro meio na loucura, assim, sabe? E aí, a partir desse momento eu fui entendendo e vendo esse mundo, porque eu não estudei nada disso na faculdade, pelo menos na época, né? E também não sabia nada sobre isso, não fui ensinado na minha casa, meus pais nunca investiram, nem sabia o que era isso, por que isso era importante. Eu acho que vocês ainda também podem ter um pouco dessa dúvida na mente, né? Será que é importante mesmo? Para que eu vou investir? Melhor eu gastar esse dinheiro? Vamos ver, né? Então, quando você coloca água, você está analisando as melhores opções de investimento, você está regando, você está fazendo todo esse processo. O sol é o juros composto. Então, quem faz administração aqui já deve ter estudado, na
verdade, a gente estuda no terceiro colegial isso, né? A fórmula dos juros compostos. Você tem isso a seu favor. A gente vai ver alguns gráficos aqui, nada é muito complexo, mas a gente vai ver o poder que isso tem. Tá? E vocês estão jovens. Eu comecei com 17 anos com a bolsa aqui de R$ 241,51 da CNPq. Quanto está essa bolsa? Alguém sabe quanto que é hoje, essa bolsa de estágio? Ninguém sabe. Pois é, isso foi o meu início, gente. Essas foram as primeiras sementes que eu tive na mão. E aí eu falei para vocês que eu usei o Banco do Brasil ali, o caixa eletrônico. Eu peguei R$ 100 dessa bolsa e olhei nas opções lá, fundos de investimento. Aí tinha lá um negócio de Petrobras, fundo FR. Falei, vou colocar aqui R$ 100. E pus. Aí no outro dia eu tirei o extrato, né? Saiu lá R$ 101 e alguma coisa. Falei, nossa, num dia eu ganhei R$ 1 e pouco. Achei interessante aquilo, né? Isso aqui passou um pouco também, foi para 99, depois foi para 105. Falei, interessante. Foi mais ou menos na época que eu comprei esse livro. E aí, foi meio assim, né, na loucura, eu não sabia o que era aquilo direito, mas esse foi o meu início. Meus amigos não investiam, ninguém sabia muito bem disso. E era Petrobras, né? Aí depois que eu fui entender o que era Petrobras, e logo depois, em 2007, 2006, ali depois disso, descobri o pré-sal, né? Então as ações foram lá em cima, e nessa época eu já investia na bolsa também. Então, a maior praga que tem nos investimentos, para você formar patrimônio, para você começar a ter isso na sua vida, é você combater as pragas que vão dominar ali a sua plantação. E essas pragas é o impulso de compras. E hoje no Brasil a gente tem muito isso, né? As pessoas não são poupadoras. Isso é um problema. E aí, depois que a gente vai ganhando mais dinheiro durante os meses, esses investimentos vão rendendo mais dinheiro, você pode reinvestir esse dinheiro e você lançar mais sementes. Se você colocar uma semente de manga aqui, vai nascer o pé, mas se você pegar depois que esse pé de manga tiver mais sementes e plantar de novo, você vai ter isso multiplicado. Então, isso é juros compostos. Então, o mesmo princípio. O dinheiro serve para a natureza. Então, isso é bem interessante a gente fazer essas considerações, né? Bom, essa frase aqui é do cara que eu falei. E estava nesse livro que eu comprei. Então, se você está sentado embaixo de uma árvore hoje, é porque alguém plantou ela muitos anos atrás. Então, por que a gente deve investir, afinal de contas? Para quê? Qual que é a utilidade disso? Bom, ele vai acelerar o processo de você realizar os seus sonhos, vai te trazer liberdade, e vai fazer isso de uma forma mais barata e mais segura. Por que mais segura, né? Porque existe um negócio chamado inflação. A inflação, ela vai corroer, ela é como uma praga ali, ela vai corroer o valor do seu dinheiro. Todo dia que passa, todos os meses e anos, o seu dinheiro, o meu dinheiro, ele perde valor. Para que você preserve o valor dele, você pode investir para manter esse valor. Tá? Então a gente tem vários tipos de investimento, a gente vai falar sobre cada um deles, tá? Então, que você consegue preservar o valor dele e ainda ter um bônus. Beleza? Bom, vou falar. A parte mais legal que eu acho ali, da utilidade dos investimentos é sobre emprego, né? Muitas pessoas, a gente tem que mais de 80% das pessoas estão infelizes no trabalho. Eu era uma delas. E isso me fez deixar o emprego que eu achava chato, lugar que eu não queria estar, as pessoas que não tinham nada a ver comigo. Tá? Isso é precioso, isso mudou minha vida. Isso me salvou de infarto e isso me fez ser uma pessoa muito mais feliz hoje. Você pode ter tempo para fazer o que você quiser, como a gente falou. Trabalhar com o que você gosta, abrir sua empresa, ou não abrir, ou escolher outro trabalho, ou morar onde você quiser, e explorar o seu potencial. O meu potencial não estava sendo explorado naquele lugar, eu explorei ele de outra forma.
E a gente pode falar sobre empreendedorismo, caso tenha algumas perguntas depois no final. Alguém sabe o que é INSS, o significado dele? Sabe? Então vamos lá, vamos ver o que é. Isso nunca será suficiente. INSS significa isso. Beleza? O INSS é uma pirâmide financeira. Ela está feita para dar errado. Por quê? A população está envelhecendo. O Brasil tem aquela pirâmide, né? Os mais novos e os mais velhos lá em cima. Só que hoje, essa pirâmide que era antigamente, há décadas atrás, hoje ela é um retângulo em pé. Tá mais ou menos parecido, os jovens com os idosos. E a expectativa disso é que a pirâmide se inverta. Ou seja, tenha menos gente trabalhando como vocês do que idosos. Vai ter muito mais idosos do que gente com a idade de vocês aqui. Isso é um perigo, por quê? Porque vocês que vão contribuir para a Previdência. E os idosos lá que vão precisar do dinheiro. Então a conta não fecha. E ela não vai fechar nos próximos anos. Então vão vir várias reformas que elas vão ser necessárias, porque é estrutural o problema, né? E aí, ele não vai ser suficiente, ele já não é, né, na verdade. E ele não vai existir, inclusive. Então, eu espero que as coisas que eu esteja falando estejam estimulando vocês a realmente dar importância nisso, né? E quanto mais cedo, melhor, porque quanto mais agora você fizer isso, mais lá na frente você vai ter resultado, você vai ter muitas mangas, você vai poder replantar isso, você vai ter um jardim inteiro cheio de frutos, beleza? Mas tem que ser hoje, porque o pé de manga não vira manga para você colher, plantando hoje não vira daqui a um mês, beleza? Não vira, a gente vai bater nessa tecla também, tá? Porque muita gente acha que é uma tacada de sorte, é um investimento ali que você, né, tem uma rentabilidade de 400% em um mês, beleza? Ó, já vi gente se manifestando ali. Então, olha só que legal isso aqui, pouca gente sabe disso. Se você contribuir no teto do INSS, tiver um bom salário, se você estiver lá no teto, você é mais ou menos quase R$900 por mês que eles vão descontar do seu salário. Supor que você trabalha numa multinacional, tá? E aí, você vai ficar 35 anos lá, se não fizerem mais reformas até lá, e provavelmente vão ter várias, mas vamos considerar que vão ser 35 anos, tá? E aí, o que você vai ter no final de 35 anos? R$7.500. Parece ser razoável, né, hoje. Mas daqui a 35 anos a inflação vai ter comido muito disso aí, tá? E você não vai ter nada de patrimônio. Tudo isso que você colocou lá no INSS, você não vai resgatar isso. E provavelmente, se ele existir até lá, né, você vai pegar aí por poucos anos, né, por poucos meses, porque se tiver muitas reformas lá, você vai aposentar por idade, com 80, 85, 90 anos. Então você não vai usar tanto. Provavelmente isso deve acontecer. E se a gente pegasse, Daniel, esses mesmos R$877 por mês e investisse? Vamos ver a mágica acontecendo. Você seria milionário em 35 anos. E além disso, esse dinheiro, 1,8 milhão, ia te render R$13.000 por mês. Quase o dobro. E aí, vale a pena investir? Vamos lá. Bom, vamos começar a brincadeira então. Vocês conhecem esse gráfico ali, é do terceiro colegial, segundo colegial. Isso é a exponencialidade, né? Então, olha a comparação se você investir com rentabilidades diferentes, de 10 a 15% de rentabilidade. O quanto que você, além de investir, saber investir bem é importante. Então, em 40 anos, se você colocar R$1.000 todo mês, em 40 anos, olha lá, 10% ao ano está em azul. Você vai ter ali 5,5 milhão, né?
Agora, se você aumentar 1%, pessoal, 1% ao ano, é pouco, né? 1% só. Olha lá, você vai ter 1 milhão, quase 1 milhão a mais, né? Estou enxergando aqui. Quase 2 milhões a mais. 1 milhão e alguma coisa. Com 1% a mais só 1%. Então, olha o poder disso. Se você tem 1% a mais de rentabilidade, o quanto que isso faz diferença no longo prazo? E aí, no 15% ao ano, lá você tem 23 milhões, né? Então, você pode ter de 5 milhões a 23 milhões de diferença, com 5% de rentabilidade ao ano a mais. E isso tem na prática, tá? A gente vai ver investimentos que são comuns, que todo mundo conhece aqui, que tem essa diferença de rentabilidade. E são menos seguros do que o investimento que vai te trazer ali 3%, 4%, 5% a mais. Então, com uma mudança muito simples, você pode fazer aquela diferença lá. Tá? Mas pouca gente sabe disso. E esse hoje é o meu papel aqui. Vamos lá. Título de capitalização. Isso tem os bancos oferecem esse produto para as pessoas. Princípio básico, se o banco está te oferecendo, está meio que insistindo, está te colocando isso como um produto, já desconfia, porque provavelmente isso vai ser bom para o banco e não vai ser bom para você. Título de capitalização não é investimento. Ele não é regulado pelo Banco Central, ele é regulado pelo SUSEP. Ele até não tem nada a ver em estar em banco, tá? Mas ele é vendido como um investimento. Na verdade, você coloca o dinheiro lá para concorrer a prêmios. E aí, você não rende nada com isso. Você coloca R$1.000, ele te trava ali 1, 2 anos, 3. Você não tem rentabilidade nenhuma, na verdade você perde dinheiro, porque a inflação está corroendo esse R$1.000 lá. Eles te empurram isso. E se você quiser sair antes ainda, eles ainda te dão 10% de multa. Ou mais, né? Então, título de capitalização, fujam disso, corram disso. Bom, vamos para a parte polêmica agora, né? A gente está falando de investimentos financeiros, tá? Não estamos falando de investimento de família, de bem-estar. Nós estamos falando de coisas que rendem dinheiro ao longo do tempo, que colocam dinheiro no nosso bolso, tá? Então, não tem problema nenhum você ter isso aqui, tá? Fazer isso aqui, muitas das vezes, mas não considere isso investimento. Não ache que isso vai mudar você de patamar patrimonial, tá? E multiplicar. Isso é só, são bichos diferentes, tá? Bom, loteria eu acho que não preciso falar disso, né? É uma aposta pura, assim como o bet esportivo, o foguetinho, né? O tigrinho, todos esses joguinhos que tem por aí, o pessoal vindo ali atrás, normal. Não entre nessa, tá? Isso é perigoso. Pirâmides financeiras, essas promessas de você ganhar aí 5% ao dia, 10% ao mês, isso não existe, tá? Não existe. Fique tranquilo, isso não acontece. E a gente tem o carro próprio e a casa própria também. Vamos falar sobre ativos e passivos, tá? Não é nada que vocês estão pensando aí, não. O ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso. O que coloca dinheiro no meu bolso? Ações de empresas, investimentos em renda fixa. Isso vai multiplicando, isso vai colocando dinheiro no meu bolso. O passivo é aquilo que tira dinheiro do bolso. Tá? Muitos passivos são legais, são bons, trazem felicidade, né? Assim como a casa própria, o carro próprio. Ali tem algumas exceções. Tá? O carro próprio, por exemplo, quem é Uber? Aí já não é um passivo, já é um ativo, porque ele está gerando renda com aquilo. Né? Então depende do fim que você vai usar também. Beleza? Vamos falar então das opções de investimento. No final a gente vai fazer investimento na prática, tá? Vou compartilhar a tela do meu celular aqui, vou fazer um investimento com vocês. Então, legal vocês continuarem até o final. Certificado de depósito bancário. Alguém conhece esse investimento? Beleza. Ele é mais comum assim nos bancos mais tradicionais, né? Ali
Pode ser que alguém já possa ter te oferecido isso, o gerente do banco. Ele é, basicamente, você empresta dinheiro para o banco. E o banco pega e empresta para outras pessoas, ou ele tem outros fins. Não é muito bem especificado o que ele faz. A gente vai ver que tem outros investimentos que são. Nele, você tem imposto de renda. Então, assim, Daniel, mas não quero pagar imposto. Tem muito isso também. Olha, você pode pagar imposto e pode ter uma rentabilidade muito maior do que o investimento que a gente conhece lá, que é a poupança, por exemplo. Você vai ganhar bem mais num CDB, dependendo do CDB, claro, do banco, do tamanho do banco, do que na poupança, pagando imposto. Então fica tranquilo, paga o imposto lá. Como é que você vai pagar? Vai descontar lá quando você resgatar, já vai estar tudo certo. Fica tranquilo, fica em paz. Beleza? Então ele vai pegar esse dinheiro e emprestar mais caro, vai financiar ali os seus projetos, enfim. Banco grande versus banco pequeno. Via de regra, o banco grande, Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, eles não estão precisando muito do seu dinheiro. Então, eles vão te oferecer pouco. Tá, põe no CDB e eu te pago 80% do CDI. A gente vai falar sobre essas siglas depois, tá? Quanto mais, via de regra, quanto mais, melhor. O banco pequeno, como o Nubank, ele vai te oferecer 100% do CDI. Então, é 20% a mais. Né? Então, se você busca rentabilidade, principalmente na idade de vocês também, que dá para arriscar um pouco mais, é tranquilo. Mas esse negócio de arriscar, eu tenho medo, Daniel. Olha, fica tranquilo, tem o FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito. Para você investir num CDB e em alguns outros investimentos, eles vão te garantir que, se você colocar até R$250 mil naquela instituição com o seu CPF, o banco pode quebrar que esse fundo vai te cobrir. Beleza? Isso já aconteceu em alguns casos. Então, Daniel, o Banco Indusval, CDB do Banco Indusval pagando 123% CDI. Nossa! E se o banco quebrar? Fica tranquilo, que tem o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você tiver o mesmo CDB, o mesmo, no Banco Inter e no Nubank, é por CPF e por instituição. Então, você pode ter os dois, que você vai receber nos dois. Então, fica tranquilo. A questão é a liquidez e carência, né? São dois conceitos legais também. Liquidez é quanto que você consegue resgatar. Se eu tenho uma casa hoje, eu não consigo pegar o dinheiro dela amanhã. Por quê? Porque eu preciso vender ela, arrumar um comprador, ir lá no cartório, fazer todo o trâmite. A liquidez é baixa no imóvel. Tem investimentos que a liquidez é diária. Por exemplo, ações. Se eu tenho uma ação, eu vendo ela hoje, amanhã o dinheiro está na conta. Então a liquidez é diária. A liquidez, então, é em quanto tempo que eu recupero aquele investimento. A carência, às vezes ele fala assim, você vai ter liquidez, mas você vai ter que esperar 30 dias. Então tem isso também, ou 60 dias. Então tem um tempo que você espera para depois ter liquidez. Tem isso também. Então o CDB, ele é legal, principalmente hoje, que a gente tem a Selic. O que é a taxa Selic alta, né? A taxa Selic é a taxa de juros que regula tudo, né? Empréstimos, que é definido pelo Banco Central lá. Ela já foi 2%, agora é 12,75%. Isso vai mandar nos investimentos. Se a Selic está alta, normalmente o pessoal sai um pouco da Bolsa de Valores. Por quê? Porque a segurança ali da renda fixa, é melhor ganhar 1% ao mês ali na renda fixa e ficar tranquilo. Só que quando a Selic está baixa, 2% ao ano, não está pagando nada. Então eu vou tirar esse dinheiro do CDB e vou colocar na Bolsa, porque lá eu posso ganhar mais. Então, assim, isso regula muita coisa, não só os investimentos, mas também decisões financeiras, comprar um imóvel, né? Tudo isso aí. Então, todo investimento, todo cenário, né, que tiver de Selic, a gente precisa observar. Hoje a Selic está muito alta, então vale a pena demais, principalmente para vocês que estão começando a investir, em começar na renda fixa. Tem a renda fixa variável. A fixa é CDB, Tesouro Direto, que a gente vai falar, poupança,
que a renda ali é mais ou menos certa, você já sabe quanto que você vai receber em média, você pode ter uma previsão disso, às vezes você sabe exatamente, mas às vezes você tem uma previsão, eu vou receber a Selic, né, mais alguma coisa. Então a taxa Selic hoje é 12,75% ao ano. Então você ganharia aí mais ou menos 1% ao mês. Porque alguns investimentos têm impostos, então tem que descontar um pouquinho. Um CDB que paga 100% do CDI, ele vai te pagar... O que é o CDI? É praticamente a Selic. Então quando falar CDI, lembra da Selic. CDI é um número que segue a Selic, que é uma taxa entre bancos. Mas esquece isso. Pensa na Selic. Então 100% do CDI é 100% da Selic, praticamente. E a Selic é 12,75. Então você vai ganhar 12,75 ao ano, né? Se for um investimento isento de imposto de renda. No caso do CDB, vai ter o imposto de renda. Então você tem que tirar um pouquinho desses 12,75 depois da rentabilidade. Beleza? Então, pode passar. O Tesouro Direto é uma outra opção de investimento. Pode falar. Então, para quem está começando a investir, no começo é sempre bom pegar o CDB. Então, nós vamos chegar lá. A gente tem... É porque assim, isso complica, né? Inclusive o meu trabalho. É muita coisa. É muita opção. A gente vai falar... Eu escolhi aqui as principais e mais importantes. E né, tem o meu viés também, as que eu mais gosto. Mas assim, são as mais comuns e tá ótimo começar assim. Tá perfeito. Tesouro Direto, a gente vai falar agora dele, mas ele também tem imposto de renda. Então vamos manter o imposto de renda ali. Basicamente, se você ficar mais de um ano, você vai ter 15% a menos do seu lucro. Então, se eu investir 1.000 e tive 500 de lucro, eu vou tirar 15% dos R$500 que eu tive de lucro. Esse é o imposto de renda. Tá? Aí tem outros impostos, por exemplo, o IOF é 30 dias. Se você tirar antes de 30 dias, ainda tem o IOF. E a tabela desse imposto de renda é regressiva. Então, se você ficar mais de um ano, você paga menos imposto de renda. Se você ficar um mês, você paga uma alíquota maior de imposto de renda. Então, quanto mais tempo, melhor. Então, lembra lá da semente. Quanto mais tempo você deixar, melhor. Quanto mais tempo você puder deixar lá, mais aqueles juros compostos vão trabalhar a seu favor, aquela PG vai acontecer, e você vai pagar menos imposto. Então, vai render muito mais mesmo. Tá? Então, não precisa desse dinheiro. Tem isso em mente sempre. Tesouro Direto é polêmico, é títulos públicos, é a mesma coisa. Já ouviram falar dos títulos públicos? Então você empresta dinheiro para o governo. Nossa, Daniel, mas isso é muito perigoso, né? Como assim? Cara, isso, por mais incrível que possa parecer, é o investimento mais seguro que existe e mais seguro que a poupança. Vocês não estavam vivos nessa época, eu acho, só algumas pessoas aqui. Mas o plano Collor, ele congelou, eu era uma criança nessa época, viu? Só me defendendo aqui. Ele congelou as poupanças das pessoas. Então todo mundo que tinha dinheiro na poupança, que era o investimento mais seguro que existe, que não é, né? Tiveram todos os bens bloqueados. Porque a inflação estava alta, né? Inflação é aumento de preço. Você chega num dia o extrato de tomate está R$5, no outro dia está 7, no outro dia está 9. E aí ele congelou o dinheiro da poupança para o povo não gastar, para tentar conter o aumento de preço, né? E aí o investimento se provou pouco seguro, comparado com o Tesouro Direto, por exemplo. Você empresta o dinheiro para o governo, ele pega esse dinheiro e financia os seus projetos. Estradas, rodovias, projetos nacionais. Tá? Isso é para qualquer país, tá? Isso é o que mais soberano tem de um país. É o Tesouro Nacional. Então, se investir em títulos públicos de um governo, é a última coisa que vai quebrar isso. É o tesouro ali daquele país. Claro que a gente tem momentos de instabilidades, enfim, né? Inclusive, vou contar até uma história para vocês. Em 2014, 2015, foi a época que eu mais tive resultado com esse Tesouro Direto. Por quê?
os títulos estavam pagando muito, muito. Que era, por exemplo, eu peguei aquele Tesouro IPCA ali, eu peguei ele a 8% mais IPCA. IPCA é um título que vai render a inflação no período. Então, por exemplo, em 2015 eu peguei esse título para vencimento em 2035. Agora falando assim não parece ser muito longe, né? Mas 2015, cara, bom, 2035 ia 20 anos, né? Então já está chegando, quase aí, né? E eu garanti a rentabilidade de 8% mais IPCA. IPCA é a inflação no período. A inflação no ano passado, a gente teve aí, né, por volta de 10% ao ano. Agora a gente está com 4%, 5% ao ano. Mas na época a inflação estava muito alta também. Então eu ganhei, eu peguei a 6 mais IPCA, 7% mais IPCA. O IPCA estava quase 10%, então eu peguei a 15%. Eu ganhei 15% ao ano desde 2015 para ver, né? O IPCA vai variando, então a parte fixa e variável. A parte fixa é o bônus. O bônus é esse 6% que eu estou falando ao ano. Mais o IPCA do período. IPCA é a inflação. Na época a inflação estava 10, então naquele ano eu ganhei 10 mais 6. Ganhei 16% ao ano. Esse ano, no ano passado também foi isso, 16%. Esse ano está 5%, então eu estou ganhando 5 mais 6, 11%. Então, assim, eu garanti essa rentabilidade boa até 2035. Por quê? A gente está vivendo num momento de instabilidade. Então, assim, tem vários fatores que afetam na Selic, na inflação, e quem dominar esse jogo vai ter mais resultado. Saber, né, como é que funciona isso. Ó, Selic é alta, tem que dar uma contida nos gastos, tem que privilegiar os investimentos, porque normalmente Selic é alta e inflação alta. Ele aumenta a Selic para eu poder colocar o dinheiro lá no banco e investir e não gastar. O que é inflação? Aumento de preço, porque o povo está comprando muito, o povo está comprando, então vou aumentar o preço, porque eu não tenho matéria-prima, não tem, então as empresas vão aumentar o preço. A Selic vai aumentando para conter a inflação. Quando a inflação está baixa, a Selic normalmente também está baixa. Então, saber entender esse jogo é importante. O Tesouro IPCA é uma ótima opção para a aposentadoria. Lembra daquilo que a gente falou lá da comparação do INSS com o investimento? Pois é, eu tenho uma parte da minha aposentadoria em Tesouro IPCA+. Tá? 2035, que fez sentido mais para mim, né? Para vocês aí, vocês podem ir no 2055, tem os de 2045. Então, assim, cada caso é um caso e depende de cada um na trajetória que tiver aí. Mas nessa época eu enchia o balaio aí, coloquei muito no Tesouro IPCA, eu quase vendi meu carro para fazer isso. Pode perguntar. Eu queria entender como que funciona, tipo assim, você resolveu investir uma parte da sua previdência privada nesse Tesouro IPCA+, e aí você tem um compromisso consigo mesmo de depositar mensalmente um determinado valor, Isso. ou, tipo assim, tem um valor fixo que eles te cobram, você colocar mensalmente? Isso depende de você. Naquela época, como a taxa estava muito alta, eu falei assim, nossa, eu vou juntar aqui o que eu tenho e vou colocar. Porque isso aqui vai acabar, isso não vai durar muito tempo. Como que você ganha uma taxa livre de risco de 6% ao ano? Fora a inflação. Então, você está ganhando, o seu dinheiro não está perdendo valor ao longo do tempo, e você ainda ganha 6%. Então, assim, eu falei, meu Deus, eu vou 7%, eu peguei a 7,5%, alguma parte. Mas, assim, eu posso fazer isso num mês, eu posso fazer isso todo dia, eu posso fazer isso e parar de fazer, como eu parei. Eu parei de comprar isso aí em 2017, porque eu fiz um aporte grande e larguei lá. Eu gosto, na verdade, mais de ações. Então, assim, nós vamos falar só sobre renda fixa hoje, tá? Mas a gente pode fazer algumas perguntas sobre ações também. Mas isso aqui é muito legal, porque a minha previdência, pessoal, você falou de previdência privada. A previdência privada, eu acho que tem slide disso aí, mas se não tiver a gente fala no final. Vamos voltar para o IPCA aqui. Eu montei a minha previdência pessoal. Tem a previdência pública, INSS, que não vai ser suficiente. Tem a previdência privada, que tem slide, se lembrei, que é complicado. E tem a previdência pessoal, que é a melhor previdência que você pode fazer, que é começar hoje.
E isso aqui, ó, a melhor coisa que você pode fazer hoje é Tesouro IPCA 2045, 2055. Para mim, 2035. Beleza. Essa é a parte que tem fixa mais variável. Então ele tem um pedaço que é fixo, que a gente chama de pré-fixado, e tem uma parte que é variável, que é o pós-fixado, que muda. IPCA muda, cada ano é um IPCA, cada ano é uma inflação que está definida lá. A parte fixa é o bônus, 6%, que é o pré-fixado. O tesouro pré-fixado, como o próprio nome diz, ele já está pré-definido. Ó, você vai ganhar a Selic. Beleza, pré-fixado. Pré-fixado é, na verdade, o tesouro Selic, que é a Selic. O tesouro pré-fixado você vai ganhar, por exemplo, 11% ao ano, como ele está mais ou menos agora. Então, vou te pagar 11% ao ano você até 2025, até 2030. Então, tem o tesouro pré-fixado 2028, que hoje está 11% ao ano. Aí, se a expectativa da Selic é cair, como é, a gente não tem bola de cristal, mas como a inflação já está mais contida, a Selic ela já está caindo, na verdade, né? A previsão dela é cair, então ela pode chegar a 8%, 7%. Se você travar nos 11% lá, beleza, ó, você vai ganhar 11%, que é acima do que todo mundo está ganhando, durante 3 anos. Legal também. Só que isso pode ser perigoso. E se a Selic, se vier uma guerra e a Selic tiver que subir muito, ir para 15%, aí você garantiu só 11% nos próximos 3 anos, entendeu? Então tem tudo isso. Então o tesouro pré-fixado, ele é um pouco mais, tem que ter um pouco mais de experiência para fazer. Mas o tesouro IPCA é mamão com açúcar, né? Aposentadoria na veia. Tesouro Selic é aqueles que a gente falou, né, o IPCA e o pré-fixado, ele sempre tem uma data. É 2035, é 2024. Isso não quer dizer que você não possa vender ele antes, mas se você fizer isso, ele tem umas características aí que você tem que tomar cuidado. O ideal é você ficar até o vencimento. O Tesouro Selic, não, você pode mexer ele a qualquer momento. Você pode vender ele, comprar hoje, vender amanhã, que está tudo certo. O Tesouro Selic serve para rendimento diário. Ele vai acompanhar a Selic, tá ótimo. E aí você pode tirar a qualquer momento. Pode tirar a qualquer momento e ele serve para reserva de emergência, né? Que é quando você tem, por exemplo, aqui, para quem é estudante, não faz tanto sentido, mas, assim, a reserva de emergência, mas dependendo do caso, claro, né? Quem mora com os pais, já está tranquilo assim. É o ideal fazer o Tesouro IPCA, porque você joga lá para frente e não vai preocupar muito. Agora, o Tesouro Selic ele é muito usado para reserva de emergência, então é de 6 a 12 meses do meu custo de vida. Então, se eu gasto R$5.000 por mês, eu tenho que ter pelo menos 6 vezes 5 mil, R$30.000 no Tesouro Selic, por exemplo. Que pode acontecer uma emergência, né? Pode acontecer uma pandemia, né? Pode acontecer, eu posso perder o emprego, posso bater o carro ali, Deus me livre. Mas são coisas que acontecem, eu preciso ter um dinheiro. Preciso ter. 6 a 12 meses, o ideal é 12 meses, dependendo da profissão, né? Se você é vendedor e tem um salário totalmente variável, então é 12 meses. Se você é concursado público, 6 meses. Então, depende também. A liquidez pode ser de D0 até vários anos. A liquidez é aquilo que a gente falou. Eu posso resgatar quando, Daniel? Isso. Tesouro pré-fixado tem um ano. O IPCA também. Tesouro Selic D0. Compra hoje, vende hoje, está tranquilo. Pode resgatar e ter esse dinheiro na sua conta. É o investimento mais seguro que existe. Rende mais do que muitos investimentos tradicionais, como a poupança. Ele vai ter imposto de renda, uma taxa da B3, que dependendo de onde você comprar isso, se for no seu banco, se for numa corretora, tem uma taxinha, dependendo do tanto que você tiver investido, tá? Tem uma isenção aí de, se eu não me engano, até R$15.000 para o Tesouro Selic ali, que você pode fazer tranquilamente. E pode ter taxa da instituição financeira, se ela te repassar isso ou não, por isso que é importante você, às vezes, saber qual que é o banco ou a corretora que você vai usar. E o IOF,
se você tirar até 30 dias. Bom, vamos lá. Antes de passar, Vamos lá. deixa eu só tirar uma dúvida. É que quando você está explicando isso sobre os tesouros, você falou sobre travar em 11%. O que seria esse travar? Esse travar é tipo assim, no prefixado, você trava, por exemplo, né, tesouro prefixado 2025 paga 11% ao ano. Então você vai travar, você vai ficar ganhando 11% ao ano até 2025. Faça chuva ou faça sol. Se a Selic for para 2% ou para 20%. Esse que é o X da questão. Então você trava ali, igual eu travei, mas eu não travei tanto, né? No Tesouro IPCA, eu travei os 6% de bônus. Mas o IPCA, se o IPCA fosse negativo, aí eu ia ter perdido um pedacinho ali do meu 6%. Né? Mas assim, IPCA negativo, a gente nunca viu no Brasil. Né? LCI e LCA, isso aqui é muito interessante. Isso tem rentabilidade às vezes maior do que muito CDB. Você perguntou sobre o CDB aí. O CDB, inclusive, ele é muito bom, só que tem hoje LCIs e LCAs que rendem mais. Ah, Daniel, é porque não paga imposto de renda? Também, mas nem sempre isso acontece. Tem inclusive uma tabela que você compara um LCI com um CDB. Então depende da porcentagem que você tem de rentabilidade ali. Você faz a mesma coisa, você empresta o seu dinheiro para o banco, igual, idêntico. O banco vai pegar esse dinheiro, só muda o destino. No LCI, é letra de crédito imobiliário. Quando você faz um LCI, você pega o seu dinheiro e empresta para o banco, ele vai pegar esse dinheiro e vai colocar no imobiliário, no crédito imobiliário, por exemplo, na Caixa, né? A Caixa pega o LCI e empresta para o cara financiar um imóvel. No LCA, o Banco do Brasil faz muito isso, né? O LCA você empresta para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil empresta para o fazendeiro lá, para poder comprar uma máquina, uma colheitadeira, né? A parte do agro. Mas isso aí, esses exemplos, mas todo banco tem. Todo banco tem esses produtos aí. Beleza. Tem o FGC. Ótimo. O Tesouro Direto não tem o FGC, ele tem a soberania do país, que é melhor que o FGC, dependendo do país, né, gente? Então, o FGC também está garantido ali no LCI e LCA, rende mais que os investimentos tradicionais. E aí, tem uma diferença, tá? Por exemplo, Daniel, o que rende mais? É um CDB 100% CDI ou um LCI de 92% CDI? A gente vai ver isso na prática. O LCI vai render mais, porque o imposto de renda vai corroer lá no CDB. Ele corrói um pouco, entendeu? Então tem essas diferenças. E se você está com dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. Tá? Sinto informar isso para vocês. É a verdade. É fato. Porque, olha lá, ó. Isso falando de hoje, tá? Esse slide daqui, o ano que vem, pode mudar tudo. Na pandemia, isso aqui estava tudo bagunçado. Não tinha nada a ver com isso. Mas isso aqui está atualizado. Hoje, com a Selic 12,75% ao ano, a poupança rende menos que 8%, o Tesouro Selic de quase 10%, né, praticamente 10% aí. Isso líquido, tá, gente? Falando de líquido, depois dos impostos, depois dos descontos, considerando aí, né, investimento um pouco mais longo, né, sem você colocar e tirar ali, porque aí incide mais imposto. Aquela comparação que a gente fez lá, ó, do CDB com LCI. Um CDB de 100% CDI, ele rende igual um LCI de 78% CDI. Então, qualquer LCI ou LCA que você comprar de 80%, de 90% CDI, ele vai render mais que o CDB de 100% CDI. E aí é muito comum, né? Lá no Nubank, por exemplo, tem lá, você coloca o dinheiro, tem a caixinha que você ganha lá 100% CDI. Mas aquele 100% CDI é um CDB ou um RDB, que é praticamente a mesma coisa, que ele vai render menos que o LCI que está lá na plataforma. Você está dando bobeira. Você podia ter pegado lá, ó,
o outro que rende mais. É isso que a gente vai ver aqui daqui a pouco também. Então, o CDB, olha lá, comparando, ele vai render também um pouco mais que o Tesouro Selic. Tá vendo lá que interessante isso? Hoje, né? Hoje. Ele rende mais, ó. E ele muitas vezes ele é mais fácil de ser feito do que o Tesouro Selic. Claro, né, eu estou falando de um CDB 100% CDI. Se você for num banco grande, dificilmente você acha isso. Se você for no Banco Inter, no Nubank, no C6, aí você acha. Você acha até CDB de 120% CDI, 110%. Hoje em dia não está muito mais comum isso, mas antigamente estava mais, há uns meses atrás aí. Então, como a gente falou, a poupança não é o investimento mais seguro que existe, isso é uma ilusão. Ela precisa fazer aniversário, né? Então, tem que tentar os parabéns para ela de 30 em 30 dias. Se você tirar com 29 dias, você perde a rentabilidade daquele período. Diferentemente do CDB, diferentemente do LCI de liquidez diária, todo dia você ganha dinheiro com o CDB e com o LCI, com o LCA. Na poupança, não. Não tem FGC também, hein? Olha só, o tanto que é complicado, hein? No CDB você tem FGC, na poupança você não tem nada ali. Na poupança não tem garantia nenhuma, na verdade. Você ainda pode ser confiscado aí, como já aconteceu. Olha lá que legal isso, olha. Comparativo do LCI, do Tesouro Direto, do CDB, da Nuconta, que é aquelas caixinhas lá, e da poupança. Olha o último lá, ó. O último é a poupança, que rende, se você colocou R$1.000 lá, ó, tá vendo? Ó, é a última. Aquela linha pontilhada é a inflação. Então, a poupança está menor que a inflação, ou seja, a poupança perdeu o valor. O dinheiro que você pôs lá, ele tem menos valor, ele perdeu, na verdade. Então, você perdeu o dinheiro colocando na poupança. Nos outros investimentos, você teve ganho real. Você teve a inflação do período mais um pouquinho. Pelo menos você garantiu a rentabilidade do seu investimento. Agora, imagina quem que deixou o dinheiro na conta lá, sem rentabilidade nenhuma, né? É pior do que a poupança ainda. Isso aqui eu gosto muito. Pouca gente conhece sobre isso. Dentro de você, pega o seu dinheiro e ao invés de se emprestar para o banco ou para o governo, você empresta para uma empresa. E essa empresa ela vai te pagar uma rentabilidade normalmente maior do que tudo isso aí. Só que tem uma coisa, tem um risco, né? A empresa pode quebrar e esse dinheiro pode ficar ali, não tem FGC, né? Esse dinheiro pode ficar ali, você pode entrar nos precatórios, nos devedores ali. A empresa, normalmente ela paga se ela quebrar, mas existe um risco, tá? Elas podem ser isentas de imposto de renda, então elas podem ter isenção de imposto, elas podem render muito mais do que um CDB, do que um LCI. E esse caso é muito legal, ó. Em 2015, eu comprei muita debênture da CEMIG, que também, 2015 foi um ano emblemático, né? Eu fiz muitas compras aí de renda fixa, né? Então teve a questão aí, né? A CEMIG é uma empresa estatal, na época estava com problemas, e aí ó, ela estava pagando, olha só, IPCA mais 10, lembra que eu falei do Tesouro que era IPCA mais 6, mais 7? Então eu ganhei de 2015 até 2021, infelizmente venceu, né? Todo o carnaval tem seu fim. Eu ganhei 10% mais IPCA. IPCA na época era 10, eu ganhei 20, estava ganhando 20% ao ano. Isso aqui. 20, aí foi 15, 18, 17, foi. Só que isso aqui foi um momento atípico. O país era outro. Então assim. Mas isso aconteceu também esse ano. Esse ano, ó, no início do ano, eu peguei IPCA mais 8, de uma empresa que tem capital aberto na bolsa, que é a empresa de provedor de internet, enfim, BrisaNet o nome. IPCA mais 8%. Então, são oportunidades que surgem e elas passam.
Quem pegar, pegou. Se você não pegou, o outro vai pegar. E por isso que a gente precisa ter conhecimento. Lembra que a gente falou lá de adubar a terra, né? de ler livros, de ter conhecimento? Isso aqui é conhecimento. Né? Esse dia de hoje aqui é um despertar, né? É um mundo novo isso aqui. Isso aqui eu não aprendi em lugar nenhum, eu tive que ir sozinho. Né? Imagina em 2006, quando eu comecei. Não existia nem rede social, não tinha... O que a gente tinha de informação era ICQ e fórum de corretora. Não tinha esses sites que tinham análise de ações, era tudo muito, muito arcaico. E hoje a gente tem tudo, né? A gente tem YouTube, tem gente que ensina, tem livro, tem tanta coisa. Na época eu só tinha livro e força de vontade, né? Então isso aqui eu estou passando o supra-sumo do que vocês podem conhecer e executar. E é isso aí, você colocar um tijolo hoje, amanhã outro. Vou colocar R$50 esse mês, que é o que eu posso. Mês que vem eu ponho 60, depois eu ponho 100, vou colocando. Você vai colocando os tijolinhos ali. Ó. Num momento você tem uma parede. Depois você tem um castelo. Depois de alguns anos ou décadas. Vamos lá. Eu comecei em 2006, né? Em 2008 veio uma crise do subprime. Nem sabia o que era crise. Eu tinha um dinheiro investido, muito pouco, né? Porque eu era estagiário, estava começando a minha vida lá. E aí eu já passei pelas primeiras pedras ali, ó. Não achei que era assim, porque o Brasil estava bombando, investment grade, pré-sal. Todo mundo queria o Brasil estava na moda. Aí veio a crise de 2008. Aí eu fiquei com muito medo, apesar de eu investir pouco dinheiro, né? Mas assim, eu já estava lendo livros e conhecendo e sabia que isso aconteceria, mas quando acontece é muito estranho, porque foi uma crise muito difícil, porque ela não foi igual a essa de 2020, que veio uma cacetada, né? Ela ficou como se tivesse um punhal assim, enfiando em você durante um ano. Foi um ano de queda. Só cair. Isso falando de ações, né? E aí depois veio 2008, depois veio 2015, depois veio 2018, depois veio 2020. Mas 2020 já estava mais experiente, então eu também já tinha mais patrão. Então eu sabia o que eu devia fazer. E eu fiz. E isso fez toda a diferença. Então é tudo experiência, né? 2008 me dei mal, sorte que eu tinha pouco, né? Também era universitário, mas aí agora, 2020, foi onde tudo realmente aconteceu. Então, se eu pudesse deixar aqui conselhos para vocês, é o dízimo pessoal. Daniel, mas eu ganho pouco, ganho R$500, 200, R$1.000. R$1.000, 10% é de R$100, é pouco também. Então, tranquilo. R$100, você vai investir R$100 por mês. Todo mês, 10%. Isso é o mais importante. Isso vai te criar uma disciplina que você não tem ideia. Pelo menos foi assim comigo. É o hábito. É muito pouco, eu vou gastar. Não, isso vai te criando um hábito. Isso foi tão sério, tão forte comigo que chegou um momento que eu estava poupando 80% do que eu ganhava, 50%. Na verdade, eu fiquei na média de 50% a 80%, para chegar onde eu cheguei. Tem um objetivo bem definido para poupar. Para que eu estou fazendo isso? Tudo bem, você pode, eu quero comprar uma moto, comprar um carro. Mas assim, eu tinha um objetivo muito bem definido. Eu queria chegar num número. E isso motiva, isso cria etapas para isso. Né? Então, demorou 20 anos para mim, mas para você, às vezes, o objetivo é de 5 anos ou 2 anos. Às vezes você quer, seu sonho é comprar uma casa, enfim, né? Cada um tem um sonho. Na verdade, não tem o certo ou errado também, né? Cada um quer uma coisa. Essas tarifas, você pode ir ali num banco público,
e pagar por mês para ter uma conta. Você pode investir nesse banco lá, ele vai te cobrar tarifas. Ou você pode abrir uma conta no banco digital. Acho que falar isso aqui para vocês é mais tranquilo, né? Porque a geração de vocês é mais fácil isso, né? Eu vou ali, gosto do Nubank, enfim. Isso aí já é eliminado, né? Não precisa pagar, viu, gente? Isso aqui hoje a gente tem quase tudo grátis. Nunca perca dinheiro, primeira regra número 1, né? E a regra número 2 é, não esqueça a regra número 1. Então, tenha várias fontes de renda. Investir é ter várias fontes de renda, é uma outra fonte de renda, investimento. Não dependa só do seu trabalho. Você pode ter várias fontes de renda e isso alimentar você, e essa renda pode se tornar a renda principal, inclusive. Isso aconteceu comigo, tá? Eu tinha um emprego e eu larguei e a minha segunda fonte de renda foi a minha primeira. Então você invista mesmo com pouco todo mês, como a gente falou. Evita deixar o dinheiro parado, porque o dinheiro na conta lá, sabe quando você entra lá, conta corrente, R$1.000, R$500, isso é ruim, tá? Não faz isso não. Principalmente agora que a inflação está alta. Então a inflação está comendo aquele dinheiro ali todo dia. Você tem que pegar e colocar em algum lugar. Seja um CDB, um LCI, beleza? Nunca faça isso, nunca deixe o dinheiro parado na conta. O dinheiro é importante sim, né? O mundo é abundante, tem para todo mundo aqui. O Brasil é um país sensacional, não tem vulcão, não tem terremoto, não tem nada. A gente tem o país mais rico em recursos naturais que tem sol o ano inteiro, não tem furacão, não tem nada. O problema do Brasil é a mentalidade da gente, né? Então, dinheiro é importante sim, tem muita gente que está na prisão por causa disso. É importante, é bom, é ótimo, traz qualidade de vida. Vamos tirar isso da cabeça, né? Essa mentalidade aí colonial que a gente tem de que dinheiro é sujo, que ninguém vai para o reino dos céus com dinheiro, enfim. É bom sim, tá? E aí a gente estava falando do tigrinho lá, do jogo do foguetinho, tão comum aí das pirâmides. Então, esse é o conselho, ó. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Nunca é. Quando você sentir o cheiro de que é uma corrida de 100 metros, você pula fora, porque lembra da árvore. A árvore, nenhuma árvore ela cresce para o céu da noite para o dia. Nada, no mundo natural não tem isso, tá? Então é uma maratona que você tem que ir aos poucos. Bom, hoje 81% das pessoas não gostam do trabalho que estão, querem sair, querem mudar. E, coincidentemente, aí, essa proporção é dos endividados, né? As pessoas, elas estão insatisfeitas, mas meio que descontam isso, talvez, nas dívidas, né? E só 5% das pessoas são poupadores. 2,7% investe na bolsa. Então, assim, perto dos Estados Unidos, a gente está muito longe. Então, tudo começa com a mentalidade, né? Para a gente se tornar o país que a gente quer viver e quer ser rico, né? Ter riquezas, ter uma população próspera, a gente precisa mudar isso. E esse conteúdo aqui, ele ajuda a gente a estimular, a poder investir, a poupar mais, a não gastar com bobeira, a pensar no futuro, né? E quando vocês tiverem 70 anos, 80 anos, muito triste depender dos familiares, dos amigos, às vezes você nem vai ter isso. Depender do governo, pior ainda. Depender de doações, de morar em um asilo, para quê? Sendo que você pode construir isso agora. Você tem tudo na mão. Você está dentro da universidade aqui, né? A gente faz parte da elite cultural, intelectual do Brasil. Você tem tudo na mão aqui. Então vocês podem construir isso hoje, com 10% da bolsa que você tem, do trabalho que você tem lá, você pode investir. Você pode construir isso agora.
criar essa máquina hoje. Não perde tempo. Né? Não dependa de ninguém. Aqui a gente está falando da previdência pessoal. Vou depender da previdência pública. Já falando como é que ela é. Da previdência privada. Previdência privada, vamos ver se tem esse slide aí. Acho que não vai ter não. Não sei se eu tirei. Previdência privada é o seguinte, ela é cheia de taxa, ela é um produto bancário, assim como outros produtos, ela tem ali uns investimentos que ela faz, só que ela tem muitas taxas. Antigamente ela era muito ruim, porque era tanta taxa que no final das contas você tinha rentabilidade muito baixa. Tem até um caso eu faço atendimentos, né, consultorias de financeiras. Teve um caso aqui, e nem atendo aqui muito em Uberlândia, mas pela internet. Mas teve um caso específico aqui, de um cliente um pouco diferente. Ele tinha uma previdência nesses bancos grandes, que ele queria deixar para as filhas dele lá e tal. Aí ele me mostrou, olhei, a rentabilidade no ano passado foi 0,5% ao ano. Muito menor do que até a poupança. Então, assim, e é uma previdência antiga, né? Aí nós fomos lá, né, na agência, aí vai conversar com o gerente do banco, né? E aí, basicamente, eles fazem uma carteira ali que investe em fundos que tem taxas altas, taxas de administração de 3%, 4% ao ano, e aí não sobra nada de rentabilidade. E colocam lá num investimento muito agressivo, muito robusto, assim, né? Que os caras ficam mexendo muito. Quanto mais você mexe, né? Quanto mais a gestão é ativa, quando fica mexendo ali quando você paga alguém para ficar mexendo muito nos investimentos, trocando ali o que você já fez, isso gera muita taxa. E isso vai corroendo a rentabilidade, isso é muito perigoso. Então, nesse caso aí, a gente foi e colocou, né, tem como hoje fazer portabilidade, tem como fazer outras coisas, mas a gente foi e colocou num produto que investia praticamente 100% em títulos públicos, que é o que a gente falou lá do Tesouro IPCA. Então a gente pegou um pouquinho de Tesouro IPCA, na verdade a maior parte, um pouquinho de Tesouro pré-fixado e um pouquinho do Tesouro Selic. Então a rentabilidade passou de 0,5 para praticamente mais que a Selic, porque tinha alguns pré-fixados lá. Uma pena que assim, a previdência dele já estava há muitos anos lá, né? Então, já fazia ali, tinha mais de 20 anos a previdência dele. Então, imagina o que ele deixou de ganhar, né, ou perder, sem saber escolher um produto bom de investimento. Então, é isso aqui, ó. Esse é o investidor preguiçoso. Ele vai lá e entra no que falam para ele que é melhor. Tem que fazer consórcio porque você não vai ter nada se você não ficar pagando por mês. Bota na poupança que é seguro. Vamos fazer um título de capitalização. Vai que você fica milionário aí da noite pro dia. Você ganha um carro. Não é? É fácil. É um investidor preguiçoso. E o investidor vitorioso é aquele que busca as opções que existem, melhores, e consegue, com o mesmo, né, fazendo mais com a mesma coisa. Ó. A parte verde lá, ele deu uma acelerada no patrimônio dele, com pequenas mudanças. Não é coisa difícil, não. É pequenas coisas, gente. Você mudar de um lugar para outro, você faz isso hoje com aplicativo, em poucos minutos. Tá? Bom, esse aqui é o livro que eu publiquei pela Alta Books, tem no Shopping, por exemplo, tem online, tem na Amazon. Quem quiser aí, tem tudo muito mais explicado lá, você pode entender todas as opções de investimento. Tem uma introdução muito legal que fala um pouco mais sobre essas questões que a gente falou, de construir, de plantar, alguns princípios legais, algumas armadilhas que a gente acaba caindo por aí e que são difíceis, né? Porque
o mundo é cheio de interesses, né? Então, assim, o cara lá do banco, gente, não é nada contra, mas ele está fazendo o trabalho dele. E o trabalho dele é o cara tá, né, ouvindo ali a superintendência, os diretrizes do banco, então ele tem que vender aquilo lá. Ele tem que enfiar em você lá o título de capitalização, ele tem que colocar o seguro de vida. Então, isso são metas que ele tem. Tá? Mas você não precisa fazer isso. Com conhecimento, você consegue sair fora disso e conseguir ter mais resultado, porque é o seu patrimônio. É o que você construiu, né? Muitas vezes, imagina, 81% das pessoas estão infelizes com o trabalho. O cara já fica 8 horas lá, ganha o dinheiro, o que ele poupa, ele investe, e ainda o cara lá do banco ainda ganha dinheiro em cima e atrasa ele ainda no processo de formação de patrimônio. Então, assim, bom, pelo menos, né, já que eu preciso ficar ou quero ficar mais uns anos nesse trabalho, pô, que eu faça o negócio direito, então, que eu, né, que pelo menos o que eu tenho aqui, eu alavanque um pouco mais, eu acelere um pouco mais, né? Então, se você quer encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme, se você não encontrar essa maneira, se você não tiver uma segunda fonte de renda, se você não investir, não fizer isso, a gente está fadado a trabalhar a vida inteira. Esse é o cara que eu estava falando, o Warren Buffett. Ele tem várias frases e essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Comece agora, invista com o que vocês têm, tá? Enquanto vocês vão conseguindo aí mais patrimônio para poder investir melhor. Então, estou à disposição aqui. Obrigado pela presença de todos e sucesso aí nos investimentos na jornada de vocês. Aí a gente vai fazer algumas perguntas. Eu vou fazer um investimento aqui também, tá? Isso aqui é o App Finanças. Não, Daniel, eu achei muito complexo, tem muitas coisas, não estou entendendo nada, preciso de uma ajuda. Tem um dinheiro aqui que eu recebi do meu pai, que eu faço com isso? Tá? O dinheiro está na conta, está perdendo valor. Então eu liberei aqui, ó, o ano está acabando, como falaram aqui, eu tenho uma startup, amanhã, por exemplo, estou imerso nisso amanhã e depois, tem as palestras, tem o doutorado, tem muita coisa. Então, o ano está acabando, eu tenho 5 vagas, numa condição promocional hoje, 10% de desconto até meia-noite, para que você tenha um acompanhamento completo durante um ano de investimentos, do momento que você tiver. Às vezes, Daniel, eu estou com um problema aqui, preciso reorganizar minhas finanças. Beleza. Você vai conversar direto comigo, pelo WhatsApp ou pelo Instagram também, Finanças Pessoais. A primeira hora, a gente vai ter 1 hora de conversa onde eu vou ver o seu momento, o que você quer como objetivo de vida, o que você quer daqui 10 anos, 20 anos. A gente montar um planejamento para que você atinja esse objetivo. E por menos de R$100 por mês. Você vai saber os melhores investimentos que você tem para o seu perfil, para aquele momento, e você vai ter um acompanhamento completo. Tá? Você vai poder conversar comigo a qualquer momento ali pelo WhatsApp, e a primeira reunião inicial a gente faz ela ao vivo com uma live. Então vamos para as perguntas. Pode fazer. Seu nome? Agatha. Qual que é, você acha para você, que você mais gosta ou mais usa banco ou corretora para você investir? Essa pergunta é muito comum. Assim, a princípio, você tem que buscar os bancos digitais. Hoje, por quê? Porque eles já reúnem os investimentos e já os serviços bancários. Se você me fizesse essa pergunta há 4 anos atrás, eu falaria corretora. Corretora é um banco de investimentos. Mas todas elas agora já meio que viraram bancos. Então, o Banco Inter eu uso porque eu gosto, mas tem gente que gosta do Nubank. Então, quem é fã do Nubank aí, tranquilo, pode continuar também. O Nubank e o Banco Inter tem plataformas muito boas. Por exemplo, o Banco Inter tem investimentos internacionais. Então, você pode abrir uma conta em dólar. Você pode, você tem CDBs lá, LCIs, Tesouro Direto. E você não paga nada por mês. E não paga taxa nenhuma também. Então eu gosto muito do Banco Inter e o Nubank.
Mas já tive conta na corretora Rico, já ainda tem, na verdade, né? No Invest, que era antigo Isinvest, que era uma corretora também. Você tem que ver sempre, principalmente para quem está começando, tem que ter, você tem que ver onde te cobra menos taxa, porque uma taxa de R$50, aliás, se investir R$50, cobrar uma taxa em cima disso, você vai começar sendo corroído. Então, evita banco grande e banco público. Infelizmente, tem que falar isso. Você vai ter mensalidade, você vai ter taxa. Tudo bem que tem contas aí que são universitárias, mas eles vão te cobrar, por exemplo, um dia você vai querer comprar ação, aí eles vão te cobrar a taxa de compra de ações. Você vai querer, o CDB vai estar pagando muito menos lá nesse banco do que no Inter, do que no Nubank. Tá? Então, assim, Inter e Nubank hoje, eu acho que praticamente todos vocês devem ter conta nesses bancos. Né? E lá, C6, né? Mas assim, o Inter está bem completo, ele tem conta internacional e o Nubank também. Então, seria interessante olhar esses dois. Eu responderia 4 anos atrás o Banco Rico, a corretora Rico. Mas também já ficou muito ruim, já não tem cartão de crédito, já não tem, enfim, demorou demais. Já tive conta na Modal Mais, que foi comprada pela XP, que também na época era a única que não tinha taxa para compra de ações. Aí depois todo mundo zerou a taxa para ações e a Modal ficou com um entendimento ruim, saí de lá também. Então já tive conta desde lá 2006, já tive uns 8 contas em corretora. Mas isso aí vai mudando, né? Daniel, numa palestra sua passada, você citou, em algum momento você quebrou, né? Só que eu lembro que você não falou como você superou. Não sei se você chegou a ficar negativado ou se foi uma quebra mesmo que você teve, logo você se recuperou, mas você citou, só que você não falou. Como você superou? Eu superei com organização financeira. Então foram 2 anos que eu fiz um plano, eu preciso de poupar tanto e vou investir tanto. E aí foi por conta da crise de 2008, foi por conta dela. Então eu fiz um plano, preciso de tanto por mês. Eu estava começando a minha carreira, não tinha, né, não estava ganhando praticamente nada, assim, né, era estagiário, depois eu fui tendo outras fontes de renda. Eu peguei o montante, dividi por 24 meses, e aí, então é tanto, então eu tenho que poupar isso aqui e investir até chegar lá. Aí eu peguei a Selic, e consegui fazer em 1 ano e meio, então foi até menos. Então assim, tudo que a gente pega, como via de regra, no aprendizado, a gente pega uma coisa grande, a gente divide ela em várias etapas, a gente consegue fazer. Pensa no salame. Ninguém consegue pegar um salame e comer ele inteiro aqui. Mas se você for e fatiar ele devagarzinho, tiver um aperitivo, uma bebida e tal, você, de repente ali você, né, consegue fazer isso. Então, sempre assim, em finanças é muito legal isso. Você pensar a longo prazo, beleza, eu quero ter 1 milhão daqui a 20 anos. Então, o que eu tenho que fazer no primeiro ano, no segundo, no terceiro? Então, quanto que eu preciso ter no 10º ano? E vai dividindo ele em etapas. E aí você vai conseguir. Então, eu vou trabalhar com isso aqui, vou fazer isso aqui, vou poupar tantos por cento aqui no mês. A questão é que as pessoas não se planejam, elas viram e falam assim, quero trocar de carro, vou lá no banco e financio, né? Aí eu pago 2 vezes e meia, de 2 vezes e meia a 3 vezes o preço do carro. Isso é normal, todo mundo faz isso, né? E não deveria ser, mas as pessoas fazem, elas pagam 3 vezes mais caro hoje, aliás, pagam 3 vezes mais caro para ter o bem hoje. Mas por que é hoje? Porque a gente está cada vez mais ansioso, a gente está cada vez mais pensando no curto prazo, que é hoje, a gente não sabe esperar, a geração nossa não consegue, tem que ficar ali para o celular. Então, assim, isso vai afeta em todas as nossas, né, na nossa vida e na nossa finança. Muita gente é endividada porque é emocional. Se vê um dinheiro na conta ali, não, eu tenho que gastar isso aqui. Não pode ver, não pode ter, já quer gastar. Então, assim, isso seria uma outra palestra falar sobre isso, né? Mas tem todo um sistema ali que nos leva, né, a fazer esse tipo de coisa. Mas, vamos investir na prática? Tem mais alguém investindo?
novo, né, sua presença aqui. Ontem eu estava vendo uma dessas aulas na internet, online, que um rapaz estava dando também sobre aposentadoria. E ele falou também essa questão da previdência privada. E eu vi muitos comentários do pessoal, até no canal no YouTube, de muitas pessoas desesperadas, porque já tinham colocado na previdência. Ah, eu coloquei 10 anos atrás, 15 anos atrás, e agora? Se eu tirar, eu vou pagar um imposto relativamente alto, né? Previdência de banco mesmo, né? Previdência privada. Então, tem como a gente saber, e acabou que o pessoal colocou esses comentários, mas não foi respondido, né? Se vale a pena tirar e colocar em outro, igual um IPCA a mais, alguma coisa assim, quando que vale a pena e quando que não vale, ou sempre vale a pena tirar, independentemente de quanto imposto que você vai pagar? Esse tirar ele é complicado, porque você vai pagar muito imposto e hoje existe portabilidade, igual teve a do celular, né? Você pegava o seu número, passava da TIM para Claro, mantendo o número. Portabilidade de salário, que você tinha caía no Banco do Brasil, mas você podia jogar para outro banco. Agora tem a portabilidade de previdência, isso é coisa nova, tá? É 2, 3 anos. Você pode pegar a previdência lá no Banco do Brasil, que está rendendo pouco, e jogar para uma previdência da XP, por exemplo. Isso é possível hoje, sem pagar nada, nenhum imposto. Mas essa migração, ela é complexa porque precisa estudar muito, porque o cara vai querer te pegar. Ele vai falar assim, vem aqui para minha. Vem aqui para minha porque a minha rende mais. Só que aí, ele rendeu mais no ano passado. Por quê? Porque ele investiu em fundos multimercados, que é arriscado, que deu uma sorte lá, o cara deu uma rentabilidade de 15% ao ano. Mas aí você vê o histórico de 10 anos, que é o certo, né? A gente sempre tem que ver, principalmente em ações, 5 a 10 anos, você vê ali que o cara só teve prejuízo nos outros anos, mas ele te mostrou só a janela curta, ele só te mostrou um ano. Então, basicamente você tem que migrar para uma previdência privada que tenha taxa baixa, taxa de administração menos que 2% ao ano, 1%, 0,5% de preferência, e que invista majoritariamente em títulos públicos, Tesouro IPCA, Tesouro Selic, Tesouro prefixado. Porque se o cara investe 20% em fundos multimercados, fundo de dólar, esquece isso. Porque o cara vai ficar mexendo ali, inclusive, vai ficar dando giro na carteira, e isso é péssimo. Mas assim, basicamente, se você hoje faz uma previdência em algum banco grande, ele vai te enfiar uma salada de coisas assim. Por isso que previdência privada é complicado. Está mudando muito, tá, gente? Tá ficando legal, tá ficando bom. Algumas opções aí no mercado hoje, mas tem que tomar muito cuidado, porque e aí você olha os contratos, você não entende. Isso para o público em geral é difícil. Por isso que eu até nesse trabalho lá, a gente fez, mão a mão, porque é muito difícil de saber o que o cara está te jogando. Às vezes nem no contrato está claro onde é que ele está investindo. Aí você tem que entrar no site, por exemplo, site Mais Retorno, lá ele mostra o que eu tenho a previdência do BB Brasil Prev XYZ. Aí eu vejo o que o cara investe lá. Nesse site mostra, ele mostra rentabilidade de 5 anos. O gerente não vai te mostrar isso. Porque nem às vezes por maldade, é porque, infelizmente, muitas vezes eles nem sabem. Na verdade, muita coisa que a gente viu hoje aqui, eu diria a maioria dos gerentes de banco tradicionais não sabem. Mas vamos investir então? Olha só. Vocês querem investir em quê, hein? CDB, LCI? Cara, demorou, hein? Demorou essa pergunta, tá? Demorou essa pergunta. Ela sempre acontece. O Bitcoin ele sempre acontece. Pois é, então. Cara, o Bitcoin é polêmico isso, né, cara? Acho que você até já sabe o que eu vou falar. O Bitcoin, ele é quase um câmbio, né? Ele é uma troca de real ou dólar para uma moeda aí. Então ele é um câmbio. Se eu quiser ir para a Argentina, por exemplo, eu tenho que pegar a moeda brasileira e trocar por peso argentino. Bitcoin é isso. Então,
O Bitcoin tem aquela coisa da ilusão, né, do dinheiro fácil e rápido. A mesma da NFT, não sei se você lembra de NFT, e do metaverso também. Agora é inteligência artificial, né? Principalmente também daquele 2017, aquele semestre, que foi tipo de agosto, tava R$9 mil o Bitcoin, e aí fechou o ano valendo 70 mil. Pois é. Por isso também. Mas aí é que tá, né? Já passou, né? Mas assim, existem muitos modismos, o que eu queria dizer isso. Isso sempre vai acontecer, tá? Inteligência artificial tá aí agora, as empresas de inteligência artificial, não que isso não vá para frente, não estou falando isso, tá, gente? Mas feijão com arroz, o básico bem feito, ele quase sempre ele é show de bola. Bitcoin, eu posso te dizer aí, depois que você tiver uma carteira de 100 mil reais aí, até 100 mil reais em renda fixa, renda variável no Brasil, ações, fundos imobiliários, quando você tiver investimento internacional, quando você estiver exposto a dólar, nas principais empresas dos Estados Unidos, aí não tem nada de mal você começar a ter 1% de Bitcoin. Não tem problema nenhum. Mas antes disso, é complicado. As pessoas elas querem muito chegar no pódio ou na reta final, no final da maratona, sem ter treinado, sem ter andado o primeiro quilômetro, sem ter andado o segundo, o quinto, né, o 10º. A maratona, então, são 42 quilômetros, né? 42? São muitos quilômetros antes disso aí, entendeu? Qual que é o seu nome? Kaique. É muito tempo, cara. E aí as pessoas elas querem ir direto no Bitcoin ou direto no NFT, que não vale nada mais. Elas querem o golpe de sorte. Elas querem o dinheiro fácil e rápido do foguetinho. É o mesmo pessoal do Tigrinho. Mesmo não, assim, é parecido. Então a turma assim, segue uma linha parecida, sabe? Então estou mostrando aqui um caminho mais factível, mais certo, um pouco mais lento, mas é um caminho mais seguro, né? Então vamos investir logo. Vamos lá. Eu estou no Banco Inter, poderia ser o Nubank, não se apeguem a isso. Então estou entrando aqui, na conta. Olha como é fácil. Vamos fazer o que hoje? CDB, LCI. Opa. Valeu. O que vocês querem fazer? CDB, LCI, LCA? Ou o que está rendendo mais? Bitcoin. Bitcoin, Kaique. É bom? Olha lá. Tranquilo, você abre a conta, baixa o app, não vou falar isso para vocês estão carecas de saber isso, né? Bom, entrei na conta, tem a conta aqui, investir, né? As opções, beleza? Então vou clicar em investir, a terceira opção ali, Inter Invest. Aqui eu tenho um mundo inteiro de coisas na renda fixa, né? Então, aqui tem a minha carteira mostrando o investimento dos Estados Unidos. Qual que é a burocracia que tem para fazer esse investimento no exterior? Porque, querendo ou não, a maneira que o governo lá vai cobrar os impostos são diferentes. Isso. O próprio leque já faz um balanceamento de quanto você deve pagar, assim, igual algumas outras corretoras fazem. É que você deu o exemplo da RIP, por exemplo. Eu utilizo a RIP. A RIP mesmo, quando você vai sacar alguma coisa, uma renda fixa, já tem um imposto de renda que vai ser tributado lá. Esse também é? Isso aí é mais para declaração de imposto, né? Para poder fazer essas coisas, né? Então, realmente, ele te dá um relatório mensal, te manda por e-mail lá, investimento internacional. Você está muito acelerado aí, cara. Com calma. Renda fixa, essa terceira opção aqui, Deixa eu cliquei muito rápido. Essa terceira opção que está embaixo aí da carteira, cliquei em renda fixa. Aí nós vamos fazer um negócio na prática aqui, LCI, já apareceu LCI, vários LCIs aqui, né? O CDB também. Vamos supor que eu queira investir em LCI. Então tem um filtro aqui, embaixo do buscar.
eu vim aqui, escolhi LCI, LCA, marquei aqui em preto, ó, tá vendo aqui, né? Marquei o filtro, só quero saber de LCI e LCA e vou clicar em aplicar filtros. Olha só, antes eu estava tendencioso a escolher esse CDB, esse LCI 90 dias aqui, ó. Só que aqui embaixo tem um tal de LCA Voiter, ele está pagando 91% do CDI. E tem uns que estão pagando menos, ó, 86% CDI, 88%, 93%, tá vendo? Qual que é melhor aqui, gente? Vamos lá. Hã? Esse? Aqui. Qual que vocês acham que é o melhor aqui, ó? Que a gente tem liquidez 90 dias. Então, só depois de 90 dias que eu vou ter liquidez. E tem aqui, ó, 180 dias. Então, meu dinheiro fica travado aqui até 2024, nessa terceira opção. Até abril. E aí eu posso fazer esse LCA Voiter, só que o mínimo que eu tenho que colocar é R$1.000. Aí vai depender um pouco do prazo, tá, gente? Vai ter, por exemplo, talvez, ó, eu vou querer esse dinheiro um pouco mais rápido, ó. Você viu que via de regra, quanto mais tempo que eu deixar ali, quanto mais tempo que eu deixar, mais rende. Que olha lá, ó, vamos comparar o LCI 90 dias, o segundo com o terceiro. 90 dias com o 180. Olha o tanto que o 180 rende mais que o 90. O 90 rende 88% do CDI. O CDI, lembra lá, né? É a Selic. Então, o LCI 90 dias vai render 88% da Selic. E o 180 vai render 93%. Então, esse 180 rende mais. Só que tem um que rende menos, ó, 91% do CDI. Então, esse LCA aqui está fora. Ó. Concorda? Ele rende só 91%. Então, vamos nesse 93%, né, gente? Esse aqui, ó. 93% do CDI. Só que eu vou ter que ficar travado 180 dias. São 30, 60, 90... 6 meses, né? Então, em 6 meses eu não posso tirar. Ele tem o vencimento lá no mês 4. Tem uns que eu posso tirar, ó, depois de 90 dias. Só que rende menos. Então, vamos fazer o de 180 mesmo. Quanto que a gente coloca aqui? Vamos colocar R$100? Ó, R$100. Aí ele fala aqui, ó, que tal aplicar em um LCA a 91% do CDI pelo mesmo prazo? Não é um bom negócio não, porque ele rende menos, velho. Então, ó, o mínimo que eu posso colocar lá é R$50, tá vendo? Eu vou pôr 100. Eu posso fazer, alguém perguntou, né? Eu posso fazer, posso já deixar programado todo mês? Posso. Eu marco essa opção aqui, ó, aplicação recorrente. Ó, é mensal. Tá vendo? Quero fazer agora ou quero programar? Vou programar para o dia 28, que é quando vai cair o meu salário. Beleza? Não, mas vamos fazer agora mesmo, né? Tem uma limitação de horário aqui, eu acho que até, não sei se até às 9, ele programa para amanhã, mas vai dar certo, tá vendo? Se eu tiver dinheiro na conta. Vamos lá. Olha aqui, rentabilidade do valor investido. Olha só, se eu colocasse mais, na verdade foi uma pegadinha isso aqui, olha. Porque vai render 93% do CDI se eu tivesse 1 milhão, ó. Então se eu estou colocando R$100, então é só 91%. Entendeu? Uma pegadinha assim, né? Mas não, vocês entenderam. Tá joia? Ó, então esse LCI é do Banco Inter, ele que está emitindo. Ele vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para o desenvolvimento imobiliário, né? Lembra que a gente falou? Para alguém financiar um imóvel. Vai render 91,5% ó, do CDI. Então foi bonzinho. A isento de imposto de renda, lembra que é importante isso. Oi. Isso ele não mostra, mas você vai ter que fazer sozinho para poder calcular isso. No caso do LCI, é fácil porque não tem